Beleza, tá gravando. Então, galera, bom dia mais uma vez aí, para quem chegou depois. Então, a gente inicia agora o nosso módulo aí de tendências de mercado em sistemas aeronáuticos, né? E como a gente comentou, a ideia desse módulo é a gente realizar palestras com profissionais da área. E a primeira palestra aqui que a gente tem o prazer de ter é com o João Paulo. João Paulo, ele vai se apresentar melhor, mas ele foi aluno aqui da Engenharia Aeronáutica, depois fez mestrado com a gente, hoje trabalha na Boeing. E, bom, sempre um prazer receber os nossos ex-alunos aí, especialmente o João Paulo, foi um dos meus primeiros alunos de mestrado, meu segundo aluno de mestrado, na verdade. E hoje seguiu em frente aí, está fazendo uma carreira muito bacana. Então, obrigado aí pela presença de vocês, tá? Eu vou, daqui a pouquinho, eu mando no chat aí o link da lista de presença. De qualquer forma, essa apresentação também vai ser gravada para quem quiser assistir depois. E, como eu falei, né, essas palestras, inclusive essa, elas são abertas, então fiquem à vontade para convidar outras pessoas interessadas, tá? E é isso aí. Então, estou vendo que o quórum tá bacana aí, bastante gente participando, e espero que seja proveitoso. Nossa dinâmica aqui, a ideia é o João Paulo fazer a apresentação dele e a gente guardar as perguntas para o final, tá? Então, se surgirem perguntas aí, anota, e no final a gente abre para perguntas. Então, João Paulo, obrigado aí pela participação, fazer você sair da cama mais cedo aí num sabadão, mas tenho certeza aí que para a gente, pelo menos, vai ser bastante proveitoso. Então, mais uma vez, obrigado aí e todo seu. Beleza, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. O Bidinoto, como comentou, eu fui aluno aí da Universidade de São Paulo, já estive desse lado de vocês aí, né, desse lado da tela, como ouvinte nesse curso de especialização, e eu confesso que foi um curso que expandiu bastante os horizontes para mim e trouxe uns conhecimentos que hoje são bastante relevantes para o que eu faço. Como o Bidinoto comentou brevemente, eu fiz engenharia aeronáutica, eu fiz mestrado aí na USP e depois eu fiz um mestrado em fatores humanos, fora do Brasil. Trabalhei brevemente para a Embraer, também brevemente para a Airbus como consultor de engenharia, mas em áreas que não eram diretamente relacionadas a fatores humanos, que é o que eu faço hoje, trabalhando para a Boeing. Bom, eu já peço desculpas que eu estou gripado, como eu estava comentando aqui quando a gente entrou na reunião, então, eventualmente, se minha voz falhar, ficar tossindo, coisa do tipo, já peço desculpa a vocês. Eu vou ficar olhando para uma outra direção aqui, só porque eu tenho uma outra tela que fica mais fácil para eu seguir com a apresentação, então não é desrespeito nenhum a vocês, tá? Como o Vidinoto falou, no final da palestra aqui, a gente abre para as perguntas de vocês. Deve levar uns 40, 45 minutos, mais ou menos. Bom, então, obrigado mais uma vez pelo convite. Meu nome, como já mencionado, é João Paulo, e o que eu vou falar aqui é um pouquinho sobre a aplicação de fatores humanos para certificação via ATC. E já vou daqui a pouquinho desfigurar e né, tentar um entendimento comum aqui sobre o que significa ATC. Bom, essa é a nossa agenda para a nossa apresentação. A gente vai falar um pouquinho sobre rotas para a gente obter um certificado de tipo, falar depois sobre Safety Assessment, que é algo que vocês já passaram como parte do curso aí de especialização, e depois, aqui sim, expandir um pouco mais e falar sobre Human Factors Assessment, né, que é algo novo e imagino que não só novo para vocês, mas assim, é algo que é novo na indústria aeronáutica, isso tem alguns poucos anos que isso tem sido implementado. E uma das técnicas que a gente usa para fazer esse assessment de fatores humanos é o que a gente chama de análise de erro. Então, a proposta aqui da conversa é sair um pouco desse plano sistêmico, né, que fica contido aqui no Safety Assessment, nas técnicas que vocês observaram durante o curso, e expandir isso para Human Factors Assessment. Bom, vamos lá. A primeira parte é a gente tentar buscar um entendimento comum, e aqui vai ser bastante breve, sobre rotas para a gente obter uma certificação de uma aeronave, né? E aqui eu trago o conceito de Type Certificate, que é como se fosse, vamos dizer, a certidão de nascimento de um avião.
é o documento que a gente tem que buscar e que a autoridade certificadora vai emitir, que aprova o nosso design, que aprova o nosso avião e diz que esse avião ele cumpre os requisitos aplicáveis. Então, como é que funciona? Quando a gente desenvolve um novo projeto e a gente precisa da certificação, né, para fazer esse veículo operacional, para que ele possa voar, a gente chega junto à autoridade certificadora com uma lista de requisitos que se aplicam àquele projeto. E a gente faz uma negociação com a autoridade certificadora, a autoridade pode inclusive inserir novos requisitos a essa base de certificação, e a gente demonstra para a autoridade certificadora que a gente cumpre aqueles requisitos, e lá no final do processo ela dá um documento para a gente, que tem mais ou menos essa cara aqui, isso daqui é um TCDS, enfim, é uma parte do TC do avião, dizendo, né, de fato, esse projeto daqui cumpre com aquilo que foi pedido e ele está aprovado para ser utilizado comercialmente. Isso daqui é o TCDS dos aviões, algumas variantes, né, de aviões da Embraer, e vocês veem que tem várias variantes que cabem aqui dentro de um mesmo Type Certificate. Isso vai ser relevante, daqui a pouquinho a gente vai falar por que disso. Bom, todo avião precisa de um certificado de tipo para voar. Acontece que, como eu tentei exemplificar aqui nessa figurinha, os aviões são aviões de uma mesma família, são todos bastante similares. Esses aviões da família 320 aqui mesmo da Airbus, essencialmente eles são um esticadinho ou uma diminuição de tamanho de fuselagem, eles são todos muito parecidos. Será que toda vez que a gente desenvolver um projeto novo, um projeto derivado aqui de família, a gente precisa aplicar para um novo certificado de tipo? Só para dar uma noção de número para vocês, obter um certificado de tipo é algo muito caro. Eu não tenho número para aviões dessa categoria, né, parte 121, mas se a gente pegar aviões executivos, um Pilatus PC-12, por exemplo, eu já ouvi números assim da ordem de 25, 40 milhões de dólares para você conseguir obter um TC. Então, é algo muito caro e que as fabricantes tentam, eh, se possível, né, uma rota mais barata para certificar o produto deles. Então, respondendo a pergunta aqui, né, a gente sempre precisa aplicar para um TC quando a gente fizer um projeto novo? A resposta é não. Existe uma opção que é a gente pedir para a autoridade certificadora um amend a um certificado de tipo, ou seja, um puxadinho no nosso certificado de tipo. E o que esse puxadinho vai fazer é dizer que esse design modificado a partir de um design original, ele atende aos requisitos aplicáveis e, portanto, aquela aeronave também está certificada. Então, no frigir dos ovos, é como se a autoridade certificadora revisasse aquele certificado de tipo que já foi provido, esticasse um pouquinho ele, para que ele passasse a valer para outras variantes. É por isso que existem várias variantes de um mesmo tipo dentro de um mesmo certificado de tipo. Isso daqui é o que eu chamei lá no título da apresentação de ATC, é Amended Type Certificate. E como eu falei, por que isso é relevante? Porque tipicamente o que hoje acontece na indústria aeronáutica é que, por várias razões, não só a questão do custo de certificação em si, mas isso vai se desdobrar também em treinamento de pilotos, etc., comunalidade, né, entre as aeronaves, o que as fabricantes buscam é a conquista, né, vamos colocar assim, do ATC, é buscar esse tipo de rota de certificação, porque vai trazer diversas vantagens competitivas para eles. Só vou tomar um pouquinho de água aqui que já está com a garganta seca, só um minuto. Hum. Bom, então, esse é o conceito de ATC, como eu falei, é o que as fabricantes hoje buscam. Então vamos entrar em um pouco mais de detalhes através de um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente tenha um design original da nossa aeronave e a gente vai modificar o sistema de ar-condicionado desse avião.
Então, vocês já viram lá no curso de especialização de vocês que o sistema de ar-condicionado está ligado aos motores, né? É ar que a gente sangra dos motores. No nosso design original, o sistema de ar-condicionado era da seguinte maneira: o motor esquerdo, a gente sangra ar do motor esquerdo e esse ar vai ser condicionado na left pack, e esse ar condicionado vai ser enviado para o flight deck. E, complementarmente a isso, o motor direito, a gente faz a sangria dele, passa esse ar pela pack direita e esse ar vai ser então distribuído pelo resto do avião, pela cabine. A modificação que a gente está promovendo nesse avião vai ser de inverter isso daqui. Então, a gente vai passar a fornecer ar para o flight deck através do motor direito e o nosso motor esquerdo vai fazer a distribuição do ar para a cabine de passageiros. Então, é uma modificação simples, uma modificação que fica essencialmente restrita aqui nas rotas do ar-condicionado, e a gente, né, acha que é uma modificação que permite a gente obter um ATC, né, por essas vantagens que eu falei. A gente então vai junto à autoridade certificadora e aplica para esse tipo de rota de certificação. Bom, a ideia então aqui dado esse exemplo, vamos observar o que isso significa, né, para a gente obter o ATC sob o ponto de vista sistêmico e sob o ponto de vista de fatores humanos. Sob o ponto de vista sistêmico, né, fazendo os nossos safety assessments, se vocês bem se recordarem, imagino que vocês já tenham visto esse V, que é bastante famoso no ciclo de desenvolvimento de projetos aeronáuticos. Essencialmente, a descida do V é quando a gente vai definir os nossos sistemas, e na subida do V a gente vai fazer a verificação daqueles sistemas, e se aqueles sistemas atendem não só aos requisitos regulatórios, mas também aos requisitos de projeto, requisitos operacionais do avião. Enfim, análise de safety observa muito esse V, e eu coloquei aqui como referência, né, um dos regulamentos aeronáuticos aplicáveis, ou o mais famoso deles, para uma questão de Systems Safety, que é o 1309. Se a gente observar essa modificação que a gente está promovendo no sistema de ar-condicionado sob o ponto de vista de 1309, a gente diria o seguinte: essa modificação, eu dei uma forçada de barra aqui, mas essa modificação não requer análises adicionais, né? As análises, se ela requerer alguma análise adicional, elas vão ser análises pequenas. A modificação é de fato pequena, sob o ponto de vista sistêmico. Então, a classificação de risco de eventuais falhas que existam nesse sistema de ar-condicionado ou coisa do tipo, possivelmente vai ser a mesma, porque não houve nenhuma mudança significativa, e vão existir algumas mudanças de procedimento para a tripulação lidar com esses sistemas, né? Procedimentos normais de voo ou procedimentos em situações anormais, mas essas mudanças a gente espera que sejam bastante pequenas, porque a modificação de fato foi pequena. Então, sob o ponto de vista sistêmico, essa modificação que a gente está promovendo, ela está bastante bem coberta. E se a nossa base de certificação para obtenção de ATC tivesse restrita à questão sistêmica, a gente estaria coberto e praticamente eu poderia dizer que a gente já tem o certificado na mão. Acontece que a gente tem que sair, e essa é a proposta da palestra, é a gente sair um pouco desse esquema, desse escopo sistêmico, e observar o escopo de fatores humanos. E o que tem acontecido hoje é que, quando as fabricantes de aeronave vão pedir um ATC às autoridades certificadoras, existe a inclusão na base de certificação para a ATC de requisitos de fatores humanos. E é exatamente isso que eu tentei colocar aqui nessa frase. Lá no projeto original, no design original, na certificação do design original, esses requisitos de fatores humanos, eles sequer existiam. Então, eles não faziam parte da base de certificação, não porque as fabricantes não quisessem, mas simplesmente porque esses requisitos não existiam. Ciência de fatores humanos é algo que tem 15, 20 anos, então é algo muito recente. E o que as autoridades certificadoras, então, pedem para que elas provejam certificação via ATC, é que esses requisitos de fatores humanos, então, sejam agregados à base de certificação,
e isso significa, no frigir dos ovos, que a gente vai ter que não só fazer uma análise de safety do nosso sistema, que pelo que a gente viu aqui parece ser uma análise que já está bastante coberta, mas a gente vai ter que ir para o plano das pessoas que operam esse avião, né, dos pilotos, e tentar entender o que essa modificação significa sob o ponto de vista de fatores humanos, sob o ponto de vista da tripulação. Ou seja, é o que eu tentei resumir aqui como validar essa resposta da tripulação. Para isso existem dúvidas, né? Isso não foi feito lá no certificado original e a gente vai ter que fazer isso agora. Então, retomando uma das ferramentas que vocês viram ao longo do curso, que é o tal do FHA, que está lá, né, aqui identificado no V como SFHA, Systems FHA, existiu lá no projeto original, quando a gente estava endereçando os requisitos de 1309 lá no projeto original, vamos falar que existia um FHA que tinha esse título, era essa perda de função, né, que essa é a ideia do FHA, analisar. A perda de função era a gente perder ar respirável no flight deck por conta da falha do motor direito. Então, esse FHA, lá no passado, foi observado sob o ponto de vista de sistema. Vamos observar agora esse FHA sob o ponto de vista de fatores humanos. Isso significa essencialmente duas coisas. A gente fazer uma análise de workload da tripulação, então, qual que é a carga de trabalho da tripulação para tentar lidar com essa condição de falha, e fazer uma análise de erro, que eu vou entrar em mais detalhes mais para frente. Eu deixei aqui, só para quem tiver curiosidade, eu deixei os requisitos que dizem respeito ao workload e que dizem respeito à análise de erro, mas eu não vou ficar entrando em muitos detalhes no que o requisito pede. Quem tiver curiosidade depois pode buscar essa informação. Bom, então vamos lá, vamos tentar observar aqui primeiro essas questões de workload. Vamos fazer o Human Factors Assessment partindo da questão de workload. Eu trouxe aqui uma figurinha de um cockpit para a gente identificar nesse cockpit como que essa falha, né, a falha relacionada a esse FHA, se apresenta, né? Essencialmente aqui a gente está falando de uma falha de motor. Como que isso aparece para os pilotos? É claro, aqui, para quem conhece um pouco mais, isso daqui é um Boeing, né? Dá para ver pelo yoke, mas tentando ser agnóstico em relação a isso, é bastante similar qualquer que seja a fabricante do avião. Essencialmente, o que vai acontecer é aparecer essas indicações aqui que eu marquei com essas setas, com esses arcos vermelhos. Quais são essas indicações? Bom, essa luzinha que está marcada aqui, que também na realidade vai acender desse lado, que eu esqueci de marcar, é o que a gente chama de Master Caution Light. Isso vai vir associado com um Master Caution Beeper, que é um alerta aural para a tripulação. Só sem entrar em muitos detalhes, mas o que são essas coisas? Existem 3 níveis de alerta para uma tripulação, que são os alertas vermelhos, né, os warnings que a gente chama, que são coisas que requerem ação imediata da tripulação. Então, se existir, por exemplo, o wind shear, quando a tripulação está vindo para pouso, vai aparecer um alerta vermelho para a tripulação e isso requer ação imediata da tripulação, por isso que ele tem esse nível de alerta. Existem os caution warnings, desculpa, os caution alerts, que é exatamente o que está associado a uma falha de motor, e o que isso representa são coisas que talvez a tripulação não precise, ou a tripulação não precisa agir de imediato, mas ela precisa estar ciente daquela falha de imediato, né? Então, falha de motor é um exemplo bom para isso. Você tem, né, para esses aviões que a gente está falando aqui, a gente tem um segundo motor, então o avião continua voando, claro, com uma performance degradada, mas se a condição não permitir, eu não preciso que o piloto haja de imediato para tratar daquela falha de motor. Por isso que ele está associado com o nível caution. E existe ainda um terceiro nível, o nível mais baixo, que é o que a gente chama de advisory. São condições que não precisam de ação e não precisam nem de conhecimento imediato por parte dos pilotos. Mas enfim, uma falha de motor
está relacionada ao nível caution, então vai acender essa luzinha, vai vir o beeper, vão aparecer indicações secundárias dos motores, que é o que está circulado aqui, né? Tipicamente, os pilotos já têm as indicações primárias, né? N1, EGT, N2, mas quando existe uma falha de motor, aparecem indicações secundárias, que vão ser, por exemplo, fuel flow, temperatura de óleo, nível de vibração de motor, enfim, coisas que vão aparecer de maneira automática assim que a falha acontecer. Vai existir alguma assimetria de potência, e aqui até uma questão interessante que faz bem esse link entre engenharia de sistemas e fatores humanos, que é o seguinte: esses aviões, eles são todos fly-by-wire, então, pela lei de controle, a gente tem capacidade de engenharia para zerar qualquer assimetria que exista devido a uma falha de motor. Acontece que nós, engenheiros de fatores humanos, a gente pede para os engenheiros de lei de controle para que eles deixem um resquício na lei de controle de assimetria, justamente para facilitar para os pilotos o reconhecimento da perda de um motor. E o que mais pode acontecer? A gente pode ter, vamos falar que entrou um pássaro, né? A gente teve ingestão de pássaro lá no motor. Então, a gente vai ter vibrações em outros níveis, a gente vai ter possivelmente cheiro e fumaça no fly deck, né? Como vocês sabem, o sistema de ar-condicionado depende da bleed que a gente vai tirar daquele motor. Eu não falei aqui, mas a gente também, quando tiver uma falha de motor, a gente vai ter mudança em níveis sonoros. Então, essas são as indicações que o piloto recebe que ocorreu uma falha de motor. Isso feito, recebidas essas indicações, o que o piloto faz? O que o piloto tem que fazer para responder para isso daqui? Bom, a gente espera, né, que o piloto diagnostique que houve uma falha de motor e que ele siga o procedimento correspondente no QRH. Só para a gente nivelar aqui, aviação, as coisas são todas muito bem amarradas, então quando qualquer falha que exista no avião, a gente procura documentar essa falha através de procedimentos que vão dentro desse livro que a gente chama de QRH. Hoje em dia ele já nem precisa ser em papel, mas é Quick Reference Handbook. Então, não é que na hora que aconteceu uma falha, o piloto precisa inventar como lidar com aquela falha. Ao contrário, o que ele tem que fazer é perceber, né, que houve uma determinada falha e seguir o procedimento correspondente, que é o que a gente chama de checklist, que já vai estar lá documentado no QRH. E qual que é esse procedimento? Bom, eu trouxe ele aqui para vocês. Então, é um procedimento que contém, nesse caso, 12 passos. A condição, né, engine failure or shutdown, a condição é que uma dessas coisas aconteceu. A gente teve uma falha de motor, teve uma luzinha lá que chama engine fail que acendeu, a gente teve um flame out, né, um apagamento de motor, ou houve uma outra condição qualquer que um outro checklist pediu para a gente entrar nesse checklist e fazer o desligamento de um motor. Mas qual que é o checklist em si, né? Quais são os passos que o piloto de fato tem que executar? O passo número 1 é quase que uma redundância aqui, que ele diz o seguinte: olha, só faça o desligamento do motor quando as condições de voo permitirem. Isso significa aquela máxima da aviação, né? Aviate, navigate, communicate e o que a gente adiciona hoje como quarto passo, gerenciate. Então, a primeira coisa que o piloto tem que fazer é voar o avião. Vamos falar que essa falha de motor aconteceu, por exemplo, o piloto está rodando para decolar. Naquele momento que ele está saindo do solo, ele precisa manter o avião voando, né, saindo do solo, e só depois que ele estabeleceu uma altitude de segurança é que ele vai entrar nesse procedimento e seguir os passos. Então, o passo número 1 aqui, recorda a tripulação que você só vai fazer o desligamento do motor quando as condições permitirem. Passo número 2, né, as ações em si. Autothrottle, se ele estiver engajado, vamos desengajar. Então, existe a gente chama de pinguelinha, é um negocinho que tem aqui, um botãozinho que tem aqui, ou nas manetes de potência, que o piloto vai desconectar, e isso desconecta o autothrottle. Thrust lever do motor afetado, a tripulação vai pegar aquela manete de potência, vai confirmar que se trata do motor que eles querem desligar e trazer para idle, close. Então, vamos pegar uma dessas manetes aqui, trazer para a posição de idle, que é aquelas
estão aqui nessa figurinha. O próximo passo, se as condições permitirem, deixe o motor rodando com potência em idle por 3 minutos. Eu não sei direito, mas acredito que isso daqui seja mais por uma questão de acomodação do motor e evitar danos materiais, mas não tenho muita certeza em relação a isso. Passo número 5, a gente vai pegar o start lever do motor afetado, vamos confirmar que se trata do motor afetado e fazer o cutoff. Então, isso é o que a gente chama, na terminologia mais moderna, de fuel control switch. Então, é um desses dois aqui, a gente vai essencialmente tirar eles da posição de run, que é onde eles ficam, e trazer para cutoff para cortar abastecimento de combustível desse motor. Próximo passo é associado à PEC, então a PEC relacionada àquele motor que falhou, a gente vai desligá-la, isso vai fazer com que a PEC que ficou operando vá para uma condição de high flow, não vou entrar nesse detalhe. Passo número 7, já que a gente ficou monopec, né, a gente vai tentar usar da ajuda da APU, se ela estiver disponível, então a gente vai fazer o start da nossa APU, e a gente vai seguir para o passo número 8. Passo número 8 é fazer o balanceamento de combustível quando necessário, exatamente porque a gente só tem um motor funcionando, né? Daí o passo número 9 e o passo número 10, eles na verdade são equivalentes e dependem de qual avião que a gente vai estar voando, dependem da cauda do avião, né, da série do avião. Se for dessa série daqui, a gente vai pegar o transponder e passar para TA, ou se for um avião mais moderno, que é nesse intervalo de caudas aqui, a gente vai colocar o transponder para TA only, é uma nova posição de transponder. Isso daqui essencialmente é se os aviões estiverem em rota de colisão, como a gente está monomotor, a gente não vai, o transponder não vai pedir para esse avião subir para evitar uma colisão, né? Reconhecendo essa condição, ele vai pedir para o avião descer porque ele não teria performance. E se a gente encontrar gelo, a gente vai pegar a isolation valve, que é a válvula que isola ali o ar que a gente também está sangrando do motor para fazer o antigelo do avião, e a gente vai colocar em alto. E finalmente, passo número 12, vamos planejar para pousar no aeroporto mais próximo a gente. Os últimos passos aqui, os últimos itens do checklist, de novo dizem respeito à cauda do avião, mas essencialmente é para a gente fatorar a nossa distância de pouso, né, aumentar a nossa distância de pouso, porque a gente está com um motor só, então a nossa performance de frenagem vai ficar degradada. Desculpa. Essencialmente, então, é isso que a gente está pedindo para a tripulação fazer. Esses são os passos, esse é o checklist correspondente a uma falha de motor. Vamos voltar lá à nossa questão original. Qual que é o workload associado à tripulação para fazer esse checklist? Essa é a nossa pergunta e como que a gente faz esse assessment de workload? Existem várias maneiras, não vou entrar nesse detalhe, mas tipicamente a gente faz isso de maneira subjetiva através de uma escala, e a escala mais utilizada é essa que eu coloquei aqui, que é a escala de Bedford. O que essa escala diz? Eu vou reduzir essa escala a 4 grupos, então não vou entrar nesses detalhes aqui de cada uma dessas linhas. Estou reduzindo a 4 grupos. O que essa escala diz? Vamos começar aqui. Workload, desculpa. É possível completar essa tarefa? A gente acredita, é possível que a tripulação execute esse checklist? Bom, se não for possível, a resposta é grupo 4. Se for possível, se a gente acredita que sim, a tripulação consegue completar esse checklist, a gente acha que o workload para completar esse checklist é tolerável? Não, não é tolerável, então grupo 3. Mas se esse workload for tolerável, a gente vai perguntar então se existe a necessidade de redução desse workload, se a gente precisa ajustar esse procedimento ou sistema, o que quer que seja, para reduzir o workload da tripulação. Se for necessário reduzir o workload, grupo 2. Se não for necessário reduzir o workload, grupo 1. E agora eu vou dar a oportunidade de vocês, eu não sei se tem algum piloto aqui na audiência, mas eu vou dar a oportunidade de vocês serem o piloto da vez. Eu coloquei aí no chat da reunião uma pesquisa que é exatamente para que vocês me respondam. Eu vou dar aqui 2 minutos para que vocês me respondam qual que é o workload que vocês acreditam estar associados à execução desse checklist de falha de motor. Então, como eu falei, eu vou dar aqui
2 minutos para vocês, se eu conseguir usar essa ferramenta direito, eu coloco aqui a resposta na tela. Então, vou esperar aqui um pouquinho para que vocês possam me responder, por favor. Eu já estou vendo que apareceram algumas respostas aqui. A gente tem 5 votos no momento. Deixa eu ver, enquanto vocês estão respondendo, eu não sei compartilhar as respostas para vocês, mas esperar mais um pouquinho. A gente tem 12 votos e no momento tem um grupo aqui que está sendo maioria. A gente enxerga as respostas, João Paulo. Ah, que bom. Obrigado. Bom, a gente teve... Vou parar aqui, porque senão não vai dar tempo da gente acabar a palestra, mas a figura do momento é a gente tem 20 votos e a maioria de vocês acredita que o workload associado a execução desse checklist seja grupo 2, ou seja, é uma tarefa executável, é um workload tolerável, mas seria importante que a gente tivesse redução desse workload. Vou dar a resposta para vocês com base na minha experiência aqui. Tipicamente, esse checklist está associado ao grupo 1, que é o que a gente chama de minor, um workload minor, ou seja, a gente não precisaria de redução para a execução desse checklist. Não vou entrar em muitos detalhes por que disso, mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que agora a gente tem 2 vias de classificação de Severity Class. Segundo a ICAO, a gente tem 4 categorias, né? Minor, Major, Hazardous e Catastrophic. Sob o ponto de vista sistêmico, até pouco tempo no passado, essa tabela acabava nessa coluna, né? A gente fazia o que cada uma dessas categorias significava sob o ponto de vista sistêmico. Mas agora a gente tem uma nova coluna que a gente pode adicionar a essa tabela, que é exatamente a questão de fator humano, né? Se o workload associado àquela tarefa, em qual dessas categorias aqui ele se enquadra. Por que isso é importante? Porque a gente pode fazer essa pergunta daqui. O workload associado à tarefa, ele é maior ou menor do que a severity class lá do FHA que a gente fez olhando simplesmente para o ponto de vista sistêmico? Bom, já essa pergunta, né, não sei se ficou claro, mas pode ser que a gente tenha um FHA que sob o ponto de vista de sistema, ele seja, por exemplo, um hazardous, né? Ele significa uma redução grande nas safety margins, mas a tarefa até agradeço aí uma pessoa que colocou no chat, tem o no safety fact também, é uma outra linha que a gente poderia adicionar a essa tabela. Mas a gente poderia ter, sob o ponto de vista sistêmico, algo que fosse hazardous, né, uma redução significativa em margem de segurança, mas a execução dos procedimentos associados àquela falha tivessem minor para a tripulação. Ou poderia acontecer o oposto, algo que, sob o ponto de vista sistêmico, seriam só limitações operacionais, mas, sob o ponto de vista de fatores humanos, esteja associado a checklists que não são executáveis. Então, existem essas 2 possibilidades. Por que essa pergunta é relevante, né? Se o workload ele não for maior do que a severity class, as nossas limitações elas estão na máquina. Então, a gente não necessariamente precisa fazer adaptação de procedimentos, de treinamento ou das interfaces com as quais a tripulação tem que interagir. Agora, se o workload ele for sim maior do que a severity class, isso significa que a gente tem um problema de fatores humanos e aí a gente tem que revisitar obrigatoriamente o design, os procedimentos, enfim, isso tudo que está em volta de uma condição de falha.
por aqui eu encerro a discussão sobre o workload, mas voltando lá àquele slide inicial, eu falei que a nossa análise de fatores humanos ia ser em dois níveis, né? O nível de workload e o nível de análise de erro. Vamos passar exatamente então para discutir a análise de erro. O que é isso? O que é análise de erro? Qual que é o requisito ligado a ela? É o requisito, um dos mais recentes que existe na aviação, que é o tal do 1302, a linha delta. O que esse requisito diz? É que, na medida do que for possível, os equipamentos instalados numa aeronave, eles devem obrigatoriamente incorporar meios para permitir que a tripulação gerencie erros. Então, esse requisito estabelece essencialmente duas coisas. Um, erros vão acontecer, e dois, o design tem que ser amigável, digamos assim, para que a tripulação seja capaz de gerenciar esses erros. Só para tentar estabelecer um entendimento comum aqui, a gente ouve muito essa palavra, essa questão de erro, especialmente em investigação de acidentes, né? Ah, foi erro do piloto, erro humano, coisas do tipo. O que é erro para nós profissionais de aviação, para nós que trabalhamos para deixar a máquina mais segura? Erro, no contexto regulatório, é simplesmente uma desconexão entre o que o design do avião espera, o projetista do avião esperava, e o que a tripulação executou. É isso que é erro, e por isso que a AC, né, o regulamento aqui, estabelece que erros vão acontecer, porque é natural na operação de um avião que ela fuja um pouco daquilo que foi esperado. Bom, para entrar no detalhe da análise de erro, eu não vou passar em muitos detalhes aqui, mas a gente precisa dar uma pincelada no que é o modelo. Eita, meu mouse ficou maluco aqui. O que é o modelo de processamento de informação dos seres humanos, que é o tal de modelo proposto por Wickens. De maneira simplificada aqui, a gente, através dos nossos sensores, a gente recebe estímulos, a gente percebe esses estímulos, a gente tenta entender o que são esses estímulos e, com base neles, escolher um caminho de resposta e, finalmente, executar essa resposta. Então, só para colocar num exemplo muito simples, vamos falar que a gente está numa estrada a 100 km por hora no plano, mas logo à frente tem uma subida. Na hora que a gente entra na subida, a gente olha lá para o nosso velocímetro e vê que o ponteiro está se mexendo. Então, a gente percebeu que o ponteiro está se mexendo no sentido anti-horário. A gente compreende que isso significa uma redução de velocidade. Se a gente quer manter aquela velocidade, a gente raciocina e escolhe como resposta de seleção aumentar pisar mais no acelerador, né? E a execução é de fato ir lá e pisar no acelerador. E o loop se fecha com a gente de novo olhando para o velocímetro e processando essa informação. Então, o core desse modelo está aqui nessas 3 caixinhas, que na realidade eu gosto de enxergar em 4 caixinhas. E eu gosto de separar essa caixinha aqui do meio. E para a gente analisar, então, como que a tripulação pode cometer erros, a gente vai se apoiar em cada uma dessas caixinhas aqui. Então, retomando a questão central que a gente estava falando, a gente fez uma adaptação de design, mudança ali no ar-condicionado, a gente está analisando um FHA sob o ponto de vista de fatores humanos, e o FHA diz que a gente vai perder ar respirável no cockpit devido à falha de um motor. Então, vamos assumir aqui, eu não vou retomar a análise de workload, mas vamos assumir que a gente tem penetração, por exemplo, de fumaça no cockpit e a tripulação está ali em busca de saber qual motor que eles vão desligar. Bom, como eu falei, as 4 caixinhas aqui, né? Vamos lá, um erro de percepção. Eu não espero que ocorra para esse FHA um erro de percepção. E eu digo isso pelo seguinte: existem, como a gente viu, existem muitos alertas para a tripulação, muita informação provida à tripulação que a gente é esperável, é razoável de se esperar que a tripulação perceba essas informações. Então, um erro de percepção, eu diria aqui, não ser esperado para essa análise. Vou pular essa caixinha de entendimento e vamos para a resposta de seleção.
ou desculpa, seleção de resposta. As tripulações, elas são treinadas e o próprio passo número um ali do procedimento já diz, né? Assim que possível, enderece a falha de motor, né? Faça algo em relação à falha de motor. Então, as tripulações são treinadas a responder à falha de motor e, de novo, eu não espero que eles deixem uma falha de motor de lado e vão fazer outra coisa. Então, resposta de seleção também não imagino que seja um erro possível. Execução de resposta. Aqui o Bidinotto não vai me deixar mentir, com base na experiência dele lá do ensaio em voo. A gente sabe, existem casos desse na literatura da aviação, que é a tripulação reconheceu que eles têm uma falha de motor esquerdo, eles querem desligar o motor esquerdo, mas na hora de operar os switches ali dentro do cockpit, eles desligam o motor direito. Então, aqui é um erro de resposta, né? Um erro de execução de resposta. Existem, como eu falei, exemplos na literatura, exemplos práticos em relação a isso. É um erro que eu espero que possa acontecer, mas não é o erro que eu quero focar aqui com vocês hoje. Eu quero focar, na realidade, no erro de compreensão. E o erro de compreensão seria o seguinte: a tripulação não entendeu o estado atual da aeronave. E é esse erro que a gente vai trabalhar. Vamos esmiuçar isso daqui um pouco mais e tentar conectar com aquilo que a gente já falou. A oportunidade de erro seria o seguinte: a tripulação desliga o motor esquerdo por conta da penetração de fumaça ali no cockpit, porque eles acreditam que essa fumaça tem a origem lá no motor esquerdo. Isso porque, vamos retomar a modificação que a gente está fazendo nesse avião. Essa tripulação estava acostumada a voar o design original, em que o cockpit era abastecido pela PEC esquerda, pelo motor esquerdo. Portanto, no momento em que eles se veem, em que eles enxergam fumaça no cockpit, eles acreditam que a falha é, portanto, de motor esquerdo. Mas, na realidade, eles estão voando o avião modificado, o design modificado. E nesse design modificado, o ar provido para o cockpit vem da PEC direita. Então, houve uma mudança no comportamento operacional do avião, que é um conceito muito relevante aqui para a gente fazer análise de erro, e isso pode ser a razão pela qual a tripulação é levada a cometer esse tipo de erro daqui. Então, para finalizar a nossa palestra aqui, como que a gente faz uma análise de erro? Essencialmente, a análise de erro vai fazer o seguinte: a gente vai tentar identificar o que existe de estratégia de mitigação desse erro, que estão aqui nessas colunas centrais, e comparar isso com o efeito desse erro. Se nada disso funcionar, se a tripulação cometeu o erro, não conseguir detectar o erro, não conseguir recuperar do erro, qual que é o efeito desse erro? Então, vamos preencher essa tabela daqui. O erro seria o seguinte: existe uma falha de motor, existe fumaça no cockpit, e baseado na experiência anterior da tripulação com a aeronave original, com o design original, os pilotos acreditam que essa fumaça venha do motor esquerdo e, portanto, fazem o desligamento desse motor. O que pode prevenir a tripulação de cometer esse erro? Eu só listei algumas coisas aqui, mas como a gente viu lá naquela figurinha que eu coloquei do cockpit, existem indicações secundárias dos motores e essas indicações vão mostrar, e também as primárias, né, que os parâmetros anômalos, na realidade, dizem respeito ao motor direito e não ao motor esquerdo. Isso seria uma maneira de prevenir a tripulação a desligar o motor esquerdo. Além disso, o checklist de falha de motor, se vocês bem se lembrarem, ele pede para a tripulação confirmar que eles estão operando os switches do motor afetado antes de efetivamente desligar esse motor. Então, seria mais uma camada aqui, mas um fator que poderia ajudar a prevenir esse erro. Mas vamos falar que esse erro aconteceu, não foi prevenido. O que a gente tem de opção para a tripulação detectar que esse erro aconteceu? Bom, assim que o motor esquerdo for desligado, os níveis de barulho que já haviam sido reduzidos por conta da falha do motor direito vão cair mais ainda, o avião vai virar um planador e, evidentemente, não vai ser mais possível manter performance do jeito que eles estavam voando. Além disso, a fumaça que eles estavam acreditando vir por conta da falha do motor esquerdo,
ela vai continuar a penetrar no cockpit, porque ela, na realidade, tem origem no motor direito, que continua ligado. Recuperação de erro. Vamos falar que a tripulação conseguiu detectar que eles cometeram um erro. Qual que é a recuperação? A gente imagina aqui que eles vão desligar o motor direito, né, por conta da fumaça e, enfim, evitar coisas mais drásticas como um fogo, por exemplo, e tentar religar o motor esquerdo. Mas se essa recuperação não for de sucesso ou se eles não conseguirem detectar o erro que foi cometido, se o erro for justamente, né, não detectado, eles vão perder potência nos dois motores, pode acontecer fogo lá no motor direito, e a gente já não consegue garantir que o avião vai conseguir chegar seguro para um pouso. Desculpa. Bom, então vamos tentar colocar numa balança essa tabela aqui que a gente construiu. Porque colocar, né, balança pode ser um gráfico para a gente engenheiro aqui. É a gente traçar as estratégias de mitigação contra os efeitos do erro. Essencialmente, a gente vai plotar esse mapa de calor, digamos assim. Se as nossas estratégias de mitigação forem comensuradas com o tamanho, o efeito desse erro, a gente está nessa região aqui amarela, verde do gráfico, e ela essencialmente representa um design que é robusto o suficiente, né, nessa análise bastante limitada aqui que eu estou trazendo como exemplo, para que a gente consiga o nosso ATC. Agora, se o efeito do erro ele for muito alto comparado às estratégias de mitigação existentes para prevenir, para detectar o erro, para recuperar do erro, significa que o nosso design ele não é robusto o suficiente e que, portanto, vai ser difícil a gente conseguir obter um ATC da maneira como ele é. Para finalizar, então, será que isso tudo que eu falei para vocês aqui tem algum lastro, tem algum respaldo na realidade? Infelizmente, sim. Existe um acidente que eu diria que é o acidente mais marcante para a população britânica, né, o pessoal lá do Reino Unido, que é o que eles chamam de Kegworth Air Disaster. Foi um acidente que aconteceu em 1989 com um Boeing 737 e essencialmente o que aconteceu é esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Eu só fiz, evidentemente, algumas simplificações e atualizações para caber aqui na palestra e algumas inversões também, mas o que aconteceu nesse acidente foi eles tiveram um despaletamento no motor esquerdo, houve penetração de fumaça no cockpit através do sistema do ar-condicionado, e os pilotos acreditaram que, exatamente por existir fumaça no cockpit, que se tratava de uma falha de motor direito, porque os modelos anteriores do 737 ventilavam o cockpit pelo motor direito. Acontece que dos Classic em diante, né, que exatamente os Classic se inauguram aqui no traço 400, né, então 400, NG e MAX, que é o 737 mais atual, usam um outro arranjo de sistema de ar-condicionado. Inclusive, hoje em dia, quem provê ar para o cockpit é essencialmente o motor esquerdo, não é nem o motor direito. Não vai dar tempo aqui pelo nosso horário, mas eu deixei um link de um vídeo que tem aqui no YouTube tratando de mais detalhes sobre esse acidente daí. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero ter contribuído, espero ter expandido um pouco, né, dentro de uma especialização, de uma audiência de especialização de sistemas humanos, de sistemas aeronáuticos, trazer uma expansão para a gente sair daquele universo sistêmico e observar questões de fatores humanos que são bastante atuais e bastante relevantes para a aviação. Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês, agradeço ao Bidinoto pelo convite e fico aberto às questões se houver. Maravilha, obrigado, João Paulo. Puta, muito legal. É legal a gente pensar que a gente fala muito de projeto de sistemas, né? Mas a gente esquece que quem opera o sistema é um ser humano, né? Então a gente tem que pensar também, né, nesse problema, nesse pedaço também, né? Exatamente. Bom, vamos abrir para perguntas. Alguém levantou a mão, mas acho que abaixou de novo. Não sei se foi. Se alguém quiser, acho que o Bruno está com a mão levantada, fica à vontade aí. Bom dia. Bom dia. Você comentou aí que a tripulação imaginou que o
motor é do lado esquerdo e tal, né? Mas a pergunta é, nessa modificação de projeto, ou modificação até do avião, né, do modelo do avião, a tripulação, a princípio, ela deve ser treinada para esses pontos, né? Qual é o motor que alimenta, qual que não é, ou foi mais por experiência da tripulação? Porque isso, Sim. eu vejo isso aí como um ponto muito grave, né? A tripulação enxergar que é um lado e não houve treinamento ou não, é só por experiência, né? Aham. Sim, obrigado pela questão. Assim, foi uma simplificação bastante grande aqui para trazer esse exemplo dentro do horário que a gente tem. Existem mais detalhes nesse acidente, existem até coisas relacionadas à, à readability, né? A possibilidade de ler os displays, porque os displays para essa versão do 400 aí do 737 tinham sido adaptados. Agora, retomando a tua questão, se a tripulação é treinada para isso. Quando a gente faz uma certificação via ATC, uma das coisas que a gente está buscando, além daquilo que eu falei, né, sobre ser uma rota mais simples, mais barata, é também comunalidade para os pilotos operarem o avião. Então, quando eles saem do design original e vão para esse novo design, eles fazem um treinamento simplificado e que, a depender da classificação das modificações, esse treinamento pode ser simplesmente um ground school. Então, eles vão sentar, vão ler algum material sobre o avião e já vão estar prontos, já vão estar aptos a voar essa nova versão do avião. Existem algumas nuances em relação às companhias aéreas e tudo mais, mas uma das coisas que vem junto com o ATC é também a simplificação do treinamento dos pilotos. Nesse caso do acidente aí, os pilotos, até onde eu sei, eles passaram simplesmente pelo ground school e já foram habilitados direto a voar o avião. Espero ter respondido a tua questão. Ok, obrigado. Respondeu sim, mas assim, tá certo, né? O treinamento, né, de parte de veículos, né, independente se é que voo, que é terra, né, solo, acho que se vemos dessa forma, assim, é um pouco, eu não vou falar fraco, né, mas assim, deveria ser nessas modificações que podem gerar acidente, né, deveria ter entrado no pacote. Mas obrigado, respondeu sim. Valeu. Imagina. Beleza. Mais alguém? Pessoal, só chamando a atenção aí que a lista de presença, eu coloquei o link no chat, tá? Tem mais pessoas na sala do que pessoas que assinaram a lista, então provavelmente alguém está faltando aí. Outro Bruno? Pode falar. Bruno Henrique, você levantou a mão? Se você está falando, seus... Oi, bom dia. Bom dia. E aí, João, tudo bom? Então, minha dúvida é a seguinte. Então, aí no caso, assim, se uma aeronave mudar a conversão interna, né? Tem como fazer esse processo via ATC, que fala isso? ATC? A forma mais em conta é ATC? Existem nuances nessa classificação. Na realidade, o que vai acontecer é você vai fazer uma avaliação do nível da modificação. Se isso daí é uma modificação minor, se ela é major, major significant, major not significant, enfim. Mas é possível sim que uma modificação dessa seja classificada para uma rota de certificação via ATC, que é inclusive o que aconteceu com essa família de aeronaves aí. Então, aqui no caso, no Praetor, a gente está mudando a parte interna do 500 e do 600, né? Para alguns clientes. E daí a ANAC teve que vir aqui fazer toda uma auditoria na aeronave. Por isso minha pergunta. Aí provavelmente é uma minor, uma major? Qual seria? Eu Quis não, falar, né? não sei dizer, assim, eu tenho
poucos detalhes para poder falar isso daí, mas é com certeza uma das coisas que o pessoal de engenharia vai olhar com mais detalhes quando a modificação for proposta, porque isso vai mudar bastante os caminhos de certificação e, enfim, se isso for classificado como minor, com certeza vai ser muito mais fácil de fazer, especialmente tratando-se de interiores, né? Mas eu não consigo te responder sem ter detalhes. O que eu posso te falar, por exemplo, é que a família E1 para E2, por exemplo, E1 para E2 talvez não seja o melhor exemplo, mas quando você pega os A320 que saíram da versão CEO para NEO, aí foi uma modificação major. Mas tudo que aconteceu dentro da família NEO, ela é modificação ou major not significant ou minor. E daí, para a tripulação, isso fica quase que transparente e os treinamentos, se eles existirem, são bastante mais restritos. Espero ter te respondido aí. Não respondi muito, mas sim. espero ter ajudado um pouquinho. Não, entendi. E até se for uma modificação pequena, é necessário horas de voo? Sim, para operar o avião, você disse? É. Mas, peraí, você disse sob o ponto de vista da tripulação? Se os pilotos precisam... Não, tripulação de homologação da aeronave. Eu não sei se eu entendi, desculpa. ANAC, tô falando assim, beleza, teve uma modificação da parte interna da aeronave, só que é uma modificação pequena. Para fazer a homologação, é necessário horas adicionais de voo? Eu acredito Sais que... de voo, entendeu? Ah, tá, entendi. Aí vai depender do nível dessa modificação. Se ela mudar peso e balanceamento do avião, daí eu acredito que sim, a autoridade certificadora vai pedir algumas demonstrações adicionais. Ah, tá. Então, no nosso caso, eu acho que se enquadrou nessa, porque a aeronave vai para o ensaio. É o protótipo. Tá. Então é possível que seja relacionado a isso. A parte externa não mudou em nada, é só alguns equipamentos e o interior tá mais moderno. Entendi. Peso e balanceamento é uma questão bastante então, significativa, né? provavelmente é por causa disso, os ensaios, né? Peso e balanceamento. Ah, entendi. Era mais essa a minha dúvida. Beleza. Obrigadão, viu? Imagino. Acho que tem... Bom, não sei se tem tempo, mas eu vi mais uma mão levantada aí. Vitor, bom, da minha parte, da nossa parte é tranquilo, não sei que você tenha algum... Não, podemos seguir, sem problema. Então, Vitor, manda lá. Pessoal, bom dia. Primeiro, João, parabéns pela apresentação, muito boa, acho que é um tema super atual e interessante. Minha pergunta, eu estava até, enquanto você estava apresentando, me perguntando sobre um caso de um STC, né, se teria a mesma correlação, mas eu vou pegar a pergunta do meu colega aí antes. Em todos os casos, a gente vai precisar fazer uma análise de fator humano ou a gente segue algo parecido com o que você estava comentando, né, de major, minor, então casos precisam, casos não precisam. Como que a autoridade tem trabalhado com essa leitura? Não é necessário para toda modificação. Vai depender, sim, da classificação dessa modificação, no que isso vai mudar no avião e qual que era a base original de certificação desse avião. Então, isso que eu falei aqui com vocês, especialmente essa questão de análise de erro, né, o 1302, esse requisito 1302, é algo que surgiu na aviação faz 10 anos, mais ou menos. Então, os designs originais, eu diria assim, eu acredito que hoje tem duas famílias, se houver, são só duas famílias de aviões que são certificadas 1302, que são o Z2 da Embraer e possivelmente os Neo A320 da Airbus, mas eu não tenho certeza em relação aos Neo. O que acontece é a autoridade vai pedir isso com base, né, uma análise de fatores humanos, eles vão pedir com base no nível de modificação e com base no que já existia de requisito na base de certificação que foi aprovada. Se a gente está fazendo uma modificação em cima de um E2, por exemplo, que já tem o 1302 lá na base dele, possivelmente as análises de fatores humanos vão ficar mais restritas. Mas se a gente estiver lidando com um 737, sei lá, NG, Next Generation, né, que é uma versão de aviões que não tem 1302 na base de certificação, daí
é muito provável que o escopo de análise de fatores humanos seja aumentado. Certo, obrigado. Imagina. Beleza, mais alguém? Pessoal, lembrando de novo aí, ainda tem assinaturas faltando ali na lista, daqui a pouquinho eu vou fechar o questionário. Mais alguém tem perguntas? Meu Matheus? xará aí, Matheus Macedo. Ô, João, primeiro, parabéns pela apresentação aí. Mais uma dúvida relacionada à questão mais de escopo. Por exemplo, olhando, você comentou ali do 1309, da questão de safety, geralmente que o sistemista vai olhar mais para essa questão quando está desenvolvendo o sistema ali. De repente, se ele identifica que vai ter um impacto de human factor ali durante o desenvolvimento do sistema ali, e aí, por exemplo, pensando num departamento aí de fatores humanos, como você trabalha e tudo, é o escopo do sistemista entrar em contato com vocês para fazer essa análise junta? Ou é mais uma coisa departamental, que aí o seu departamento já olha, o sistemista olha mais na questão funcional? É uma dúvida de leigo mesmo nesse sentido. Não, imagina, boa pergunta. Isso vai variar um pouco de empresa para empresa, mas essencialmente o que acontece é, esses procedimentos, eles são escritos pelo pessoal que conhece mais do sistema. É eles quem sabem o que tem que ser feito ali no sistema para que a gente mate aquela pane, né? Para que a gente mate aquela falha. Tipicamente o que acontece é, eles escrevem esses requisitos, entram em contato com a gente e pedem a nossa opinião, o nosso olhar sobre aquilo dali. Não só o pessoal a equipe para a qual eu trabalho, ela não tem só engenheiros de fatores humanos. Ela tem também engenheiros de operações de voo, que é o pessoal que conhece muito sobre a operação do avião e às vezes sabe esses procedimentos aí de trás para frente. Então, existem esses dois olhares adicionais depois que um procedimento foi escrito e a gente dá um feedback para o pessoal que escreveu o procedimento, né, para os sistemistas, dizendo, ó, a gente acha que isso daqui não dá para a tripulação fazer, seja porque, enfim, é um switch que não é claro para a operação, né? Daí entra mais num contexto de fatores humanos, a gente vai ter que adaptar aquele switch, ou porque, pô, tem muito passo aqui e não dá para a gente esperar que a tripulação chegue nesse passo daqui antes que outras coisas aconteçam no avião. Então, simplificando a resposta, né? O pessoal escreve esses procedimentos e daí passa para a gente mais como revisores disso daí. Legal, obrigado, João. E Imagina. mais uma vez, parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado. Mais alguém, galera? Bacana, bastante gente fazendo perguntas aí, isso é ótimo. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém mais? Podemos fechar? Bom, se alguém tiver alguma questão também, eu deixei meu e-mail aí, fica à vontade. Vai ser um prazer respondê-los. Isso aí. Bom, então vamos encerrar, né? Pessoal, então obrigado aí pela presença, especialmente João Paulo aí, obrigado pelo tempo, pelo empenho. Gostei bastante, muito interessante, que a gente começou muito bem as palestras, o módulo de palestras, né? E fico bem satisfeito aí também com a participação do pessoal. Então, obrigado mais uma vez e, como sempre, aí, sempre digo para você, é um prazer receber você e outros ex-alunos aí, as portas aí do departamento estão abertas, venham visitar a gente de vez em quando. Pode deixar. Agora está meio longe, mas quando der, apareça aí. Com certeza. Mas obrigado pela oportunidade mais uma vez. É também um prazer poder voltar às origens e conversar um pouquinho mais. E se adquirir algum conhecimento, é em grande parte por conta do Bidinoto e por ter tido a oportunidade de estar aí do lado de vocês, sentar nas carteiras que hoje vocês sentam. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui. A gente agradece. Pessoal, então é isso. Obrigado. Bom fim de semana para todo mundo aí. E nos vemos em breve. Em princípio, daqui um mês, 22 de março, a gente deve ter a próxima palestra. Eu vou confirmar a data essa semana, tá?
mas em princípio, provavelmente 22 de março. O Tchê foi da sua turma, João Paulo? Não. Não, mas você conheceu, né? Não me recordo desse nome, não. O Gabriel Porto Alegre. Ah, não, ele é meu veterano. Eu acho que ele é uma turma, uma ou duas antes de mim. Tá, não, é ele que deve dar a próxima. Ah, Né? interessante. É um cara muito bom. É isso aí. Gente, obrigado então mais uma vez. Vou parar a gravação aqui. E até a próxima. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Bid. Valeu.